Boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui com bons intercessores. Tenho acompanhado de perto todas as discussões, todos os debates. Estou aqui presente desde quarta-feira, com muita alegria, vendo, como Marisa colocou muito bem, o uso do espaço público, que já há muito tempo não vejo funcionar assim nesta universidade, na medida em que sou cria desta casa também, não só professora, mas sou cria daqui. Eu trabalho na Faculdade de Formação de Professores, eu não sei se todo mundo sabe, é um campus de São Gonçalo, é uma unidade da UERJ, a segunda maior unidade da UERJ, que trabalha com licenciaturas, pedagogia, letras, matemática, história, são 7 licenciaturas, tá? E ela é de lá que eu falo, e é de lá que eu falo com o encontro com a escola. Eu vi que o pessoal da escola também está aí, é muito bom, tá? Então, eu vou ler meu texto aqui para vocês, e aí depois a gente conversa um pouco. Tá? É uma alegria estar aqui com amigos para conversar entre os traçados de uma pesquisa, intervenção em Constituição. Uma pesquisa que tece problematizações da experiência forjada no território de encontro entre a universidade e a escola básica. Nessa perspectiva, uma pesquisa e um pesquisador não se fazem de maneira prescritiva, mas se expressam por meio da inseparabilidade entre ser, viver, conhecer e fazer, entre pesquisar e intervir. Quero destacar com isso que, se fazer pesquisa com escola básica, é diferente de fazer pesquisa sobre a escola básica. E a escola básica está cansada de ser pesquisada dessa maneira. Nesse aprendizado cartográfico, Michel Foucault é um intercessor instigante, pois contagia e expande os formatos de pensar e fazer a vida em territórios existenciais. De início, afirmo que um território é pensado como uma dimensão de passagens em que se potencializam as constituições das subjetividades, bem do modo como Deleuze coloca para a gente. E vida é analisada como uma experiência modificadora de si, com a finalidade de constituir para si mesmo um modo de vida ético, estético e político. Feito isso, todo o trabalho de pesquisa com a escola básica deve ter uma atividade exigente, prudente, experiencial e atenta ao presente, como nos diz Michel Foucault em uma entrevista. Abre aspas, é preciso, a cada instante, passo a passo, confrontar o que se pensa e o que se diz, com o que se faz e o que se é, fecha aspas. E ele completa, abre aspas novamente, tive a toda uma prática não foi para aplicar ideias, mas para experimentá-las e modificá-las. Uma entrevista instigante que articula política e ética, vida, fazer, pensar, conhecer. Questões caras a uma formação inventiva de professores. Essa noção é a mola mestra das pesquisas com a escola básica que acontecem no entrelugar da Faculdade de Formação de Professores da UERJ e do Colégio Estadual Conselheiro Macedo Soares. Sendo assim, em minha fala, primeiro detenho-me no conceito de formação inventiva de professores. Em seguida, analiso a diferença que Michel Foucault estabelece entre pedagogia e psicagogia, na parresia, em seus últimos escritos. Para finalizar, expresso alguns encontros e conversas que acontecem entre universidade e escola básica para a criação de territórios de pensamento, cartografando os territórios que mantêm a intensa relação entre conhecimento e vida. Colocando em discussão os lugares de enquadre que judicializam a vida em ambientes escolares, uma formação inventiva de professores articula políticas de cognição, arte, estética da existência e filosofia da diferença para expressar os efeitos diferenciais de formar professores. O que quero dizer é que o território da formação é pensado como um ethos, uma atitude ética, estética e política que se realiza como um modo de ser, de conhecer
e de fazer a escola e a formação. Uma perspectiva que ganha consistência na micropolítica da produção de modos de subjetivação e é evidenciada nas práticas de formação no contexto da educação por um tríplice objetivo, como é proposto por Kátia Aguiar e Marisa Rocha. Né? 1. Pensar a formação como criação de percursos em meio a múltiplas forças. 2. Remeter à reflexão sobre nossos atos, nossas implicações com as instituições em jogo, favorecendo escolhas sobre a melhor forma de viver. E 3. Colocar em desafio de reconstituição de um campo de intervenção problematizador e crítico, intensificador de encontros. Nesse sentido, a pesquisa com a escola básica intensifica deslocamentos dos modos tradicionais de pesquisa e amplia as bases de pesquisa e intervenção, surgindo como proposta de atuação transformadora das políticas, entendidas como um ethos, uma atitude. Com efeito, o desafio está no aprendizado de como manter vivo um campo problemático, deixando vibrar as forças intensivas para que essas possam criar formas e desformar cristalizações no percurso da vida. Ou seja, uma pesquisa micropolítica é uma experimentação ativa. A escola e a formação, porque são territórios habitados por nós desde muito cedo, geralmente, quando atuamos como profissionais nesses lugares, temos a tendência de replicar modelos e modos já naturalizados em nós. Costumo sempre, no primeiro dia de aula de minhas atividades na disciplina de estágio supervisionado, falar para os alunos que a formação de professores é a única profissão em que o estudante possui 15, 16 anos de estágio supervisionado, pois desde pequenos já estamos neste lugar. Nossa tendência é a de naturalizar as coisas e os modos do fazer do professor e chegar lá e aplicá-los, né? Nem pensando. Uma formação inventiva, ao contrário, tensiona esses territórios existenciais para se derivar e constituir outros modos de pensar e fazer. É um jogo, um lance de dados. Nem todos apostam, e, aliás, a minoria. Estela sabe muito bem disso, né? Correm riscos, mas que apostos eram por lógicas não conformadas, inquietas e inquietantes de ambientes já dados de antemão. O que quero dizer é bem simples. Uma formação inventiva de professores pratica a ampliação do grau de abertura para a experiência de estudar, inventar e pensar. Ao fazer isso, polemiza o efeito de expansão da totalização da informação para o território da formação de professores. Ou seja, uma formação inventiva problematiza uma formação como representação, praticada como solução de problemas, como um fim a ser alcançado para poder se deslocar para uma transformação praticada como invenção de problemas. Como Foucault nos força a pensar, abre aspas, problematização não quer dizer representação de um objeto pré-existente, nem tampouco a criação pelo discurso de um objeto que não existe. É o conjunto das práticas discursivas ou não discursivas que faz alguma coisa entrar no jogo do verdadeiro e do falso e o constitui como objeto para o pensamento. Fecha aspas. A função de uma formação inventiva não é dizer aos outros o que eles devem fazer ou ainda transmitir competências e habilidades para ensinar os outros ou resolver problemas de maneira nova. O trabalho de uma formação inventiva é fazer uma política de cognição como um ethos, uma atitude incorporada. O intuito é polemizar os postulados, as naturalizações aceitas, sacudindo as certezas, os modos de fazer e de pensar, retomar as avaliações das regras e das instituições e, neste contexto, ensaiar. Abre aspas novamente, cito Michel Foucault. O ensaio, que é necessário entender como experiência modificadora de si no jogo da verdade,
e não como apropriação simplificadora de outrem para fins de comunicação. Fecha aspas. Algo parecido com um ethos, arte de governar a si e os outros. Aqui entro na segunda parte da minha apresentação. A distinção que Michel Foucault faz entre pedagogia e psicagogia, em especial nas obras Hermenêutica do Sujeito e O Governo de Si e dos Outros. Essas noções emergem da discussão do conceito de parresia, franco falar, a palavra verdadeira. Nas palavras de Foucault, abre aspas novamente, palavra livre, desvencilhada de regras, liberada de procedimentos retóricos, na medida em que, de um lado, deve certamente adaptar-se à situação, à ocasião, às particularidades do ouvinte, mas, sobretudo e fundamentalmente, é uma palavra que, do lado de quem a pronuncia, vale como comprometimento, vale como elo, constitui um certo pacto entre o sujeito da enunciação e o sujeito da conduta. O sujeito que fala se compromete. No mesmo momento em que diz, eu digo a verdade, compromete-se a fazer o que diz e a ser sujeito de uma conduta que obedece, ponto por ponto, à verdade por ele formulada. Melhor ainda, relações individuais nas conversações. Ainda melhor que na conversação, relações de vidas partilhadas, longa cadeia de exemplos vivos, transmitidos como que de mão em mão. Fecha aspas. No jogo direto da palavra, a parresia instaura o jogo da verdade, pois coloca problemas políticos e técnicos de qualquer forma de governo, democrático ou autocrático. Nesses termos, a parresia é um ato político, ao mesmo tempo em que é um modo de formação psicagógico. O político atrelado aos modos de constituição do sujeito é pensado como uma prática que organiza o que se faz para constituir uma experiência ou um pensamento. Foucault forja a distinção entre a boa e a má parresia. Ele coloca explicitamente que a má parresia é uma, abre aspas, representação, essa imagem do mau ajuste entre a democracia e a verdade, fecha aspas. Para Foucault, há, na má parresia, uma prática de lisonja e de retórica, em que o má parresiasta diz a opinião mais corrente, que é a da maioria. Ao contrário, a boa parresia acontece no âmbito da democracia, não como verdade da essência, mas como trabalho sobre si, palavra verdadeira, como produção e ethos. Com efeito, o bom parresiasta possui uma prática política e ética. Ele trabalha assumindo o risco e a vida como dimensões potentes para a produção da verdade, que se compromete a restituir os acontecimentos em sua singularidade. Trata-se de operar uma filtragem permanente das representações. O que Foucault nos faz ver na prática da parresia antiga é que esta prática é, abre aspas, um conjunto de práticas pelas quais o sujeito tem relação consigo mesmo, se elabora a si mesmo, trabalha sobre si, fecha aspas. Logos, tribé e ergon, conhecer, exercício e colocar a mão. Um conhecer que coexista com o esforço, exercício, problematização e prática, em nome de um certo modo de relação laboriosa consigo. Nestes termos, a seriedade deste modo de fazer filosofia reside em não dar leis aos homens e lhes dizer qual é a cidade, ou poderíamos dizer, educação ideal, na qual devem viver, assumindo com isso um regime de tutela. Mas, ao contrário, colocar sua atenção no presente, para aqueles que querem escutar. Isso ele também nos atenta. Nas práticas, nos exercícios de si sobre si, que são, ao mesmo tempo, práticas de conhecimento friccionados, problematizados, uns nos outros, que nos colocam na presença da própria constituição da subjetividade. Na parresia, a pedagogia assume seu caráter de transmissão de uma verdade
que tem por função dotar o sujeito de atitudes, capacidades, saberes. Já a psicagogia é a transmissão de uma verdade que tem por objeto modificar o modo de ser do sujeito. Um franco falar que atrela logo e ergo, modos de conhecer e de fazer que ligam uma transformação profunda das maneiras de constituição do ser, da existência. Aqui, o papel da tribé, o exercício, é operar gradativamente uma transformação do ser. Foucault delineia as funções principais da parresia, sua relação com a política, a exclusão da representação dialética e retórica e a constituição do sujeito. A filosofia de Foucault, como foco de experiência, se coloca numa exterioridade rebelde em relação à política, exercendo permanentemente sua crítica ao jogo dialético do falso e do verdadeiro da ciência. E afirma que o objeto de sua filosofia é o exercício que procura definir as formas nas quais a relação consigo pode eventualmente se transformar. Questão cara a uma formação inventiva de professores. Entro agora na terceira parte do meu trabalho. Expressar alguns encontros e conversas que acontecem no traçado de uma pesquisa com a escola básica. Nesse momento, as experiências deste entrelugar evidenciam os desafios de potencializar os movimentos inventivos, as singularidades que permanecem invisíveis, anuladas em rotinas avassaladoras dos espaços e tempos escolares. Para tanto, o princípio central do trabalho é o eixo que chamo encontros e conversas. E aí não dá para deixar de trazer o Deleuze, né? O Deleuze vai dizer que uma conversa é a arte de se produzir um problema. Abre aspas. Inventa-se um problema, uma posição do problema, antes de se encontrar uma solução. A finalidade não é dar resposta às questões, mas antes sair delas. Sair é algo que já está feito, ou então que nunca faremos. Fecha aspas. O princípio objetiva problematizar, manter vivo o que nos move na formação inventiva, como a arte de encontrar e conversar. Simplesmente acompanhar o traçado de um devir, pois, abre aspas novamente, citando Deleuze, os devires são o que há de mais imperceptível, são atos que só podem estar contidos numa vida, fecha aspas. Para isso, há uma exigência que eu cobro de todos, os meus alunos e agora também dos professores. Tenho professores bolsistas e supervisores na escola. Para isso, há uma exigência, só uma: ampliar o grau de abertura para a experiência. A ideia de uma formação inventiva é efeito de uma prática de instaurar espaços regulares de estudos e análises nos lugares dogmáticos do trabalho com os modos de conhecer e de formar. Então, desde 2008, mantenho grupos de estudos sobre as noções de políticas de cognição, estética da existência, produção de subjetividade, arte, entre outros, na universidade. Todas as terças, nossas tardes são preenchidas com discussões e análises que tensionam modos de fazer e conhecer os lugares de uma formação. Encontros regados por práticas cotidianas de não leituras, do dizer da dificuldade de ler estes tipos de conceitos, na medida em que eles não estão no componente curricular da formação de professores, do não exercício de estudos que se tem propagado nos espaços de formação de professores. O primeiro momento é regido pelo tensionamento dessas práticas atuais por meio da leitura, da conversa e do jogo estético da escrita do diário de pesquisa. Em 2009, senti a necessidade de promover uma ferramenta de trabalho que expandisse e aproximasse os formandos da constituição de uma formação inventiva de professores. Uma ferramenta dispositivo que afirmava o incômodo com os modos conformados de estar nos territórios da formação.
Modos esses que ainda hoje continuam separando teoria de prática, aluno de professor, confundindo informação com conhecimento e etc. Por aí se vai. Essas dicotomias fragilizam as análises e os modos de atuar em tempos tão complexos como os atuais. Foi assim que a primeira oficina de formação inventiva de professores emergiu na Faculdade de Formação de Professores da UERJ. A ideia básica é a de, por meio de práticas estéticas, forjar um território em que se possa encontrar e conversar para se fazer uma formação outra, inventiva. Nada muito complicado, viu, gente? A cada oficina, ao mesmo tempo em que trabalhávamos um conceito, a arte comparecia para dar liga e praticar conversas problematizadoras dos lugares escolares, políticas de cognição, produção de subjetividade, aprendizagem de adultos como uma obra aberta, estética da existência, experiência, arte por um lado e, por outro lado, colagem, modelagem, pintura, poesia, música compunham a tessitura de uma experimentação estética. Tal noção é pensada pela dimensão de um ethos, do modo proposto por Michel Foucault como artes da existência. Na produção artesanal, a existência é tecida simultaneamente ao mesmo processo de execução do trabalho. Incluem-se gestos, fazeres, afetos, ritmos, sensações, signos, que não se estabelecem na relação estrita entre mestre e aprendiz numa dimensão hierárquica, mas sim uma produção que acontece no coração de uma experiência em devir, forjando um mestre-aprendiz. Artesanal, porque se constitui como feitura, exercício, ensaio, cultivo, que mobiliza a invenção e produção da vida. Arte como aquilo que nos força, como Paul Klee fala, a não apresentar o visível, mas tornar visível. Arte com sua dimensão atemporal. Imaginar uma formação que nos é atemporal porque dura e que nos proporciona produzir vida em territórios tão áridos de pensamento como têm se tornado as universidades e as escolas básicas de hoje, é o nosso objeto de trabalho permanente. Nas oficinas, por meio das experimentações artesanais, a discussão girava em torno de questões que experienciávamos nesses lugares, como, por exemplo, professores que falam uma coisa e praticam outras coisas. Isso é um tema muito comum nas oficinas. Crianças que não leem e não escrevem, alunos que não querem permanecer nas aulas, adultos que copiam e retiram suas monografias de sites, pois não se autorizam a arriscar e produzir uma diferença, modos prêt-à-porter que reduzem a vida nos ambientes de conhecimento. Os encontros e conversas faziam ver e falar como a vida se resume a procedimentos de solução de problemas que excluem a processualidade e, ao mesmo tempo, afirma uma experimentação ativa, atenta aos acontecimentos. Nas oficinas, a arte tensiona, mas também cria uma dimensão de leveza e alegria para lidar com os apriorismos que nos cegam às experiências. É importante dizer que estes processos são cartografados por meio de diários de pesquisa. Estudar, conhecer, pesquisar e inventar um estilo de escrita, coisa rara em ambientes que exigem produtividade e possuem uma carga horária sem espaço de ensaiar o pensamento. Em 2009, começo a trabalhar com a disciplina de estágio supervisionado por conta da minha inserção no projeto Prodocência CAPES, desenvolvido lá na faculdade. Feito com esse, foi porque antes eu só dava aula de psicologia da educação, acho que é legal também deixar esse detalhe. Só a partir de 2009 que eu começo a trabalhar com a disciplina de estágio, é um exercício muito recente, que, aliás, eu tenho gostado muito. Foi com esse trabalho que a relação da pesquisa com a escola básica ganha corpo, em especial no ambiente do Colégio Estadual Conselheiro Macedo Soares, onde a disciplina de estágio passou a ser desenvolvida. Como efeito desse trabalho, emerge outro projeto para a criação do Conselho Escolar da Escola. No contexto deste último projeto,
o grupo se amplia com bolsistas professores da escola e alunos do ensino médio, com a criação de uma sala de pesquisa no interior da escola e outras tantas atividades. A primeira atitude de aproximação acontece por meio de um outro grupo de estudos, que regularmente passa a se encontrar às quartas para conversar e ensaiar uma formação inventiva na escola básica. Em 2010, praticamos semanalmente o eixo de análise da pesquisa. Isso significa dizer, produzir um trabalho de desestabilização, de quebrar as formas instituídas para expressar os focos de experiência. Ou seja, habitávamos o território escolar para cartografar, estudar e escrever. Ao mesmo tempo, os alunos e professores da escola passaram a estar conosco na universidade. Com essas práticas, aconteceu a emergência de 2 analisadores. Um, chamado Como Lidar com o Caos na Escola, e 2, a falta de comunicação. Esses pontos de intensidade que forçam o pensamento a pensar comparecem em quase todas as reuniões, nos grupos de estudos, nos diários de pesquisas e se desdobram no segundo semestre, nas oficinas de formação inventiva de professores que realizamos na escola e nos 2 encontros, e nos 2 seminários intitulados Encontros e Conversas sobre Formação Inventiva realizados na universidade. Com essas ressonâncias, vimos que o problema não está reduzido à falta de comunicação, nem ao caos, mas que ele evidencia o quanto há um processo de individualização marcado em nossas atuações. Isolamo-nos como efeitos de uma governamentalidade que pessoaliza e propaga processos de enquadramento de nossas práticas e reduzem a vida a modos representacionais de fazer uma escola e uma formação. O segundo semestre de 2010 emergiu no contexto de uma enorme reforma que a escola passou. Acompanhamos os processos, vendo a escola fazer rodízio de dias para cada segmento, redução do tempo de aula, entre outras práticas para comportar em seu espaço-tempo uma reforma estrutural. Uma instituição, na verdadeira acepção que René Lorraud propõe, como uma dinâmica contraditória entre o instituído e o instituinte. Nesse contexto de muitas reformas, nossas oficinas aconteceram de setembro a novembro, aproveitando as brechas da redução dos horários da escola. Só assim, viu, gente? Só nas brechas. Com isso, tivemos a presença de professores e alunos que não eram os bolsistas. Aqui, o campo de intervenção da pesquisa se delineia quando fazemos um mergulho no plano implicacional da experiência, onde conhecer e fazer tornam-se inseparáveis. Acontece uma desnaturalização da escola, levando em conta o conjunto das condições da pesquisa e da instituição. É bom lembrar que a intervenção não se dá num único sentido, pois ela é um mergulho na situação concreta e seu desafio é tornar visível a experiência, sem representação. Uma mistura entre o que se anuncia com o que se pratica. Com isso, o que criamos é uma política de trabalho, uma estilística. Em 2011, insistimos com o caminho de uma estilística de encontrar e conversar. Os grupos continuam forjando um caminho que é o caminho de praticar a si, um conhecer incorporado e a vida nos ambientes de formar professores, uma eterna luta contra a égide da representação nestes campos, que se delineiam com a insistência de tensionar os modos genéricos e hegemônicos que povoam estes lugares, mas de forjar um investimento na vida como um permanente processo de desformar, de compor um campo problemático. Quero destacar com isso que o Conselho Escolar não foi criado ainda em seu estatuto ou lei, mas encontra-se em sua processualidade lenta e insistente, em reuniões com a equipe da escola, mensais e quinzenais, que colocam em análise questões emergentes de um cotidiano completamente formatado. Nesses 3 últimos anos, assumi o risco de fazer um jogo que aposta no presente, no fazer da vida uma obra de arte, no sentido que Foucault propõe, uma estética da existência,
fazer da vida estilos não conformados, abrir-se para a invenção de um modo de vida, onde nos fazemos e nos desfazemos sempre, cartografando o que nos move a estudar, ler, escrever, produzindo encontros e conversas que colocam em discussão os grupos de poder e as instituições hegemônicas de uma escola e de uma formação. Assim, o que fazemos é um permanente movimento de habitar os territórios e constituir coletivos que desindividualizam, pela multiplicação dos deslocamentos e pelos diversos agenciamentos. Os encontros e conversas sobre formação inventiva de professores não devem ser o laço orgânico que une os indivíduos da escola básica e da universidade, mas um constante gerador de desindividualização. Práticas que são políticas cognitivas, que, como uma atitude, lutam para expurgar a necessidade de modos representacionais que nos habitam e vampirizam nossas forças. O desafio é permanente, pois a égide da representação é majoritária no campo da educação e da vida. O inimigo é voraz e feroz. Ele está aí, sempre presente e com várias facetas. Para terminar, trago palavras do nosso poeta pantaneiro para ti também, viu, Ana? Boa lembrança. Não dá para deixar de terminar sem ele. Meu querido Manuel de Barros, que, como Michel Foucault, tem me ensinado a arte de inventar a vida em territórios de formação e da escola básica. Abre aspas. Nosso professor de latim, mestre Aristeu, era magro e do Piauí. Falo que estava cansado de genitivos, dativos, ablativos e de outras desinências. Gostaria agora de escrever um livro. Usaria idioma de larvas incendiárias. Está vendo, Salete? Ele também usa. Epa, o professor falseou, ciciou um colega. Idioma de larvas incendiadas? Mestre Aristeu continuou. Quisera uma linguagem que obedecesse à desordem das falas infantis do que às ordens gramaticais. Desfazer o normal há de ser uma norma. Pois eu quisera modificar nosso idioma com as minhas particularidades. Eu queria só descobrir e não descrever. O imprevisto fosse mais atraente do que o déjà visto. O desespero fosse mais atraente do que a esperança. Epa! Professor desalterou de novo. Outro colega nosso denunciou. Porque o desespero é sempre o que não se espera. Verbigratia. Um tropicão na pedra ou uma sintaxe insólita. O que eu não gosto é de uma palavra de tanque, porque as palavras do tanque são estagnadas, estanques, acostumadas, e podem até pegar mofo. Quisera um dia de larvas incendiárias. Palavras que fogem de fontes e não de tanques. E um pouco exaltado, o nosso professor disse: falo de poesia, meus queridos alunos. Poesia é mel das palavras. Eu sou um enxame. Epa! Nisso, entra o diretor do colégio que assistira a aula de fora. Falou: seu enxame, desculpa. Espere-me no meu gabinete. O senhor está ensinando bobagens aos nossos alunos. O nosso mestre foi saindo da sala, meio rindo a chorar.